Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Copa Libertadores da América, segunda rodada, Grupo C, Maracanã praticamente lotado, ingressos a mais de R$ 200. O Flamengo recebeu o Central Córdoba da Argentina, um time pequeno da Argentina, sem história, sem torcida, estreante em Copa Libertadores da América, primeiro jogo em competição internacional da história do clube, fora da Argentina. O Flamengo consegue a façanha de perder por 2-1 e a derrota vai toda 100% na conta do Sampaoli Luiz, quer dizer, Felipe Luiz. Eu até brinquei agora Sampaoli porque o Felipe Luiz está me lembrando muito de Sampaoli, porque todo jogo é uma escalação diferente. Todo jogo com essa balela de minutagem, de carga de jogos, ele inventa uma escalação diferente e vem insistindo com jogadores que não dá. Juninho absolutamente não dá para entrar jogando titular no Flamengo, ainda mais em jogo de Libertadores no Maracanã. Juninho que vem perdendo gols um atrás do outro, várias oportunidades, como foi contra o Internacional, como foi contra o Vitória da Bahia. Gols cara a cara, não é aquele gol que não é cara a cara. Gol cara a cara. E hoje não foi diferente. Quando estava 0-0, o Juninho perdeu 2 gols. Ali já poderia ter matado o jogo, mudado a história da partida. Felipe Luiz poupou o Gerson, poupou o Pulgar, tá? E poupou o Wesley. 3 titulares importantíssimos, muito importante no esquema tático do Flamengo. Titulares que fazem o time rodar. O meio-campo está muito azeitado com Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. E o Wesley na direita fazendo a dobradinha com o Gerson. E o ataque, o Bruno Henrique no ataque. Hoje gol prata, titular, junto com o Juninho. E o Juninho perdeu 2 gols. E o Flamengo, numa infelicidade do Léo Pereira, numa burrice, parecia que estava jogando handball, né? Fez um pênalti bobo, tomou o gol de 1-0 de pênalti, se não me engano, Herédia. Depois, já perto do final do jogo, na primeira etapa, bola parada, a bola estava no pé do Flamengo, o Flamengo estava jogando errado, fez falta, bola parada, bola na área, gol de Florentino de cabeça, 2-0 aos 44 do segundo tempo, perto do fim, aí já termina o primeiro tempo, o Felipe Luiz volta para o segundo tempo, corrigindo a cagada que ele fez de entrar com um time misto, mesclado. Ele corrige a cagada, mas aí já é tarde, 2-0 para o adversário. Você já coloca os jogadores com obrigação de correr atrás de um 2-0. Ele saca o Everton Araújo, saca o Juninho e saca o Varela. Os 3 não têm culpa nenhuma de ter feito uma partida ruim. Foi o Felipe Luiz que escalou. Jogo de Libertadores, se ganha hoje era 6 pontos. Vai com o time titular. Se fizer o placar, se fizer 1, 2, 3, aí você tira os jogadores e poupa, já com o placar feito. Agora, se entrar com um time misto, mesclado, para depois tentar correr atrás de um 2-0 contra o time argentino, que no segundo tempo picotou o jogo, toda hora era jogador caído no chão, perdendo vários minutos, toda hora o Flamengo afobado fazia uma falta que os caras ficavam rolando lá por mais de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. O Flamengo ainda desconta com o De La Cruz de falta, bola parada. O Flamengo não conseguiu criar absolutamente nada. Nem o Gerson, nem o Wesley, que entrou no segundo tempo, lá na dobradinha para a direita, não conseguiu fazer nada. O Pulgar também não, porque os caras já entram nervoso, já entram na ânsia de fazer gol, de empatar o jogo, de buscar o primeiro gol, empatar e virar. Aí os caras não conseguem performar. O nervosismo, quem já jogou bola, quem qualquer tipo de esporte, você está perdendo, a cabeça funciona de uma forma diferente do corpo. Você está nervoso, não consegue conectar os pensamentos, porque o nervosismo, a ânsia de fazer o primeiro gol para poder tentar buscar um empate é muito grande. Aí os erros aparecem. Erra passe de 1 metro, de 2 metros, cruzamento não sai. O Wesley hoje errou uns 15 cruzamentos. Era para ele cruzar no alto, cruzava embaixo. Era para cruzar embaixo, cruzava no alto. Errou tudo que tentou. O moleque está em boa fase, jogando bem. Uma coisa é se entrar de titular 0-0 contra um time pequeno. Outra coisa é se entrar com 2-0 tendo que buscar o resultado. Torcida ansiosa, torcida nervosa. Já vai o time na saída do primeiro tempo, porque o time
não se encontrou, levou 2-0 de um time pequeno. Cara, uma coisa é você perder um jogo dentro de casa ou fora de casa, que seja dentro de casa, com um time forte, com um time grande. Se tá 2-0 pro River Plate ali, a torcida não ia vaiar. 2-0 pro, sei lá, um Grêmio da vida, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Boca Juniors, na época o Boca Juniors era um time forte. Aí é uma coisa, mas agora, Central Córdoba, com todo respeito, um time estreante em competição internacional, um time pequeno da Argentina, que subiu a pouco, que acabou ganhando uma Copa da Argentina, por isso o levou a Libertadores, né? No primeiro jogo de Libertadores, em casa empatou com a LDU. Agora o Flamengo tem que torcer para a LDU não fazer pontos hoje contra o fraquíssimo Deportivo Táchira. Se a LDU faz ponto hoje, ganha, vai a 4, empata com o Central Córdoba com 4 pontos. O Flamengo fica em terceiro com 3. E o próximo jogo do Flamengo contra a LDU na altitude. Se perde lá e o Central Córdoba vence o fraquíssimo Deportivo Táchira. Vai os 2-7 e o Flamengo fica com 3. O Flamengo tem que buscar ponto fora contra o Central Córdoba e vencer a LDU na pressão em casa e a Deportivo Táchira. Ou seja, o Filipe Luiz arrumou um problemaço para ele. Porque no momento que ele põe um time mesclado, tira titulares importantíssimos num jogo importante como esse, ele traz para si uma responsabilidade que não tinha necessidade. Entra com o time titular, faz o placar e depois poupa. Depois faz essa tal de minutagem, essa balela, essa conversa fiada. E agora pega o Grêmio, Porto Alegre, se bobear, perde. Aí depois, não sei se semana que vem tem Libertadores, tem qual é o calendário. Aí, cara, a pressão vai subir. E o Filipe Luiz, cara, a imprensa do Flamengo colocou ele num pedestal, né, num andar que ele ainda não chegou, cara. O cara é muito inteligente. Eu, particularmente, já falei aqui no grupo, ó, no grupo meu de WhatsApp e também aqui no YouTube. Eu não era fã do Filipe Luiz como jogador. Pra mim, ele levava muita bola nas costas. O Flamengo perdeu o Libertadores do Palmeiras. O primeiro gol foi em cima dele. O Mike vai nas costas dele. 2 decisões por pênaltis. Ele perdeu o pênalti contra o Corinthians na final da Copa do Brasil e na final da Supercopa contra o Palmeiras. O Flamengo acabou ganhando os 2, mas ele perdeu os pênaltis. E ele sempre foi um cara que fazia jogos bons e jogos muito ruins, principalmente defensivamente. É um cara inteligente, é um treinador promissor, acho que tem tudo para dar certo. Mas colocar ele num pedestal, num altar tão alto, que eu acho que a soberba e o ego dele inflou, porque todo jogo agora ele tá poupando o jogador, tá mesclando. E quando você, pô, jogo difícil, cara, vai com o melhor. Tenta fazer o placar. Cara, quando você insiste, nada contra o Juninho, eu acho até que ele é um cara que sabe ler a jogada, ele sempre sai cara a cara. O cara que toda hora tá cara a cara com o goleiro, ele tem a leitura da jogada. Ele se posiciona bem, ele faz os avanços na diagonal, ou então infiltrando bem, ele tem a leitura de jogo, mas ele, para finalizar, ele é muito ruim. Ele perdeu 3 gols contra o Inter que não pode perder, contra o Vitória perdeu 2 que não pode perder, e hoje, quando estava 0-0, ele perde 2 gols incríveis. O primeiro foi com 1 minuto e meio, 1 minuto e 20, cara a cara com o goleiro. Ele demora para chutar, ele sai cara a cara na diagonal, solta a porrada. Não, aí demorou para chutar, o zagueiro chegou, deu o carrinho, tirou. E ele chutou rasteiro ali, a porrada no alto. E depois ele recebe, não sei se ele recebeu do Arrascaeta, se foi do Prata. Esse é cara a cara com o goleiro saindo, ele não olhou pro gol, ele virou de costa e puxou a bola pra bandeirinha de escanteio, pro lado né, diagonal, indo pra bandeirinha de escanteio. O goleiro saiu, era só ele virar o corpo e bater de cobertura. O atacante, o cara que é inteligente, tá sempre olhando o jogo. Ele não joga com a cabeça enfiada no chão, olhando pra bola. Tá sempre olhando perifericamente, olhando pra frente, pra trás, tá sempre né, visualizando. Ele não tem isso. E aí, no segundo tempo, o Filipe Luiz fez um montão de besteira, né? Além de ter tentado corrigir a cagada que ele fez, aí depois ele coloca o Luiz Araújo e tira o Arrascaeta, aí você fica sem meia de criação. Aí, pô, no desespero, ele coloca o Pedro, que tá voltando agora, sem ritmo, o time precisando empatar, cara, deixa o Pedro pra poder, na hora que ele tiver 100%, coloca o Matheus Gonçalves, que é do cara do drible, tentar cortar, né, tentar cortar a linha de defesa do Central Córdoba com um cara habilidoso. E o Pedro ficou lá na área, o Wesley errou todos os cruzamentos, o Alexander errou todos os cruzamentos, Pulga errou os cruzamentos, Gerson, De La Cruz, todo mundo cruzou errado. Então a bola nem chegou pro Pedro. E no final o Flamengo quase foi premiado com um gol de empate.
O Bruno Henrique cabeceou uma bola na trave já nos acréscimos. Acho que ele errou e perdeu o gol, né? Mas ali já era desespero. O Bruno Henrique também hoje foi mal demais. Errou tudo que tentou, porque uma hora estava na esquerda, outra estava no meio, centralizado, depois que o Juninho foi substituído. E o time não rendeu. Né? A dupla de zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz também não foi bem. Né? O Varela eu acho que não foi mal. O Alexandre também acho que não foi mal, apesar de não acertar cruzamentos. Mas o time, quando perde vários gols no começo do jogo, o Rascaeta até teve uma chance, o goleiro pegou, né? Se eu não me engano, foi duas. Teve uma do Léo Ortiz também, que o goleiro pegou, mas essa do Léo Ortiz o goleiro estava bem colocado, mas o Rascaeta fez uma bela defesa. O amigo perde, se complica e é um choque de realidade que colocaram o Felipe Luiz num pedestal, num altar que ainda não chegou ali. O cara começou a ter menos sei lá, de 8 meses que está como treinador do time profissional do Flamengo, estava na base, né? E ele já está botando as asinhas de fora, igual o São Paulo, mexendo demais, insistindo com o jogador. Tá igual o Renato Gaúcho, uma época de Grêmio, que ele pegava um jogador que estava embaixo, insistia com o cara até tentar recuperar o cara. Cara, 3 pontos, é Libertadores, é o campeonato mais importante que tem para um clube sul-americano, é a Libertadores, e o cara resolve poupar. É uma coisa assim inacreditável, uma derrota dura, doída, mas para quem já perdeu uma Libertadores com o cara escorregando na prorrogação, isso aí é ficha. Né? Não dá nem para ficar puto com uma derrota dessa. Dá para ficar puto com a atitude do treinador de fazer esse tipo de escolha. Poupar o time sem necessidade. Contra o time pequeno da Argentina. Se fosse contra o River, contra o Vélez, contra o Racing, contra o São Lourenço, contra o Boca, contra um time grande, perder em casa, né? Você fala, pô, releva, pô, senta ao corda, vergonha, cara.